Bem-vindos a mais um Trio de 4. Como habitualmente, neste espaço de debate, tenho comigo o Joaquim Barbosa. Hoje, em substituição do Pedro Sousa, ausente por ser candidato à presidência da Conselhia de Braga do Partido Socialista, temos connosco o José Eduardo Gouveia, deputado municipal pelo PS. Aproveito este momento para os cumprimentar. Como sempre, trazemos a debate alguns dos assuntos que marcam a política bracarense, havendo ainda espaço para um comentário sobre a política nacional. Junta-se a nós como convidado o Bruno Machado, deputado municipal, eleito pela Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal de Braga, a quem cumprimento e agradeço por ter aceitado o convite para estar connosco presente. Nos próximos minutos, então, vamos ter uma conversa que desejo e desejamos todos que seja agradável para todos vós. E começamos com um tema nacional que vou colocar a todos, que tem a ver com o seguinte. Um ano depois das eleições autárquicas, apenas um Presidente da Câmara saiu, no caso o Miguel Alves, ex-Presidente da Câmara de Caminha, chamado para Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. No entanto, há outros que estão já a preparar a sua sucessão. É certo que ainda falta muito tempo para as próximas eleições autárquicas, cerca de 3 anos, mas peço-vos um comentário acerca do que poderá vir a acontecer em Braga. Começa pelo Bruno Machado, o nosso convidado. A Iniciativa Liberal já tem uma estratégia montada para as próximas autárquicas? Muito bem. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite e quero cumprimentar os meus colegas de painel, o moderador e quem nos encontra a assistir lá em casa. Esta é mais uma oportunidade para demonstrar que o liberalismo funciona e faz falta a Braga. Passando então à pergunta, a Iniciativa Liberal ainda não definiu a sua estratégia para as próximas eleições autárquicas, está a fazer o caminho, está a fazer a diferença na Assembleia Municipal. Começamos a exercer o nosso mandato com um dinamismo, com uma certa maneira de fazer política um pouco diferente. Trouxemos uma lufada de ar fresco à Assembleia Municipal, com elevação, fazemos política com elevação, e é isso que nós quisemos trazer e estamos a conseguir. Apresentamos já inúmeras propostas na Assembleia Municipal, a maioria delas, todas elas foram aprovadas, as que foram apresentadas. Isso demonstra a categoria das propostas que fomos apresentando, muitas delas aprovadas até pelo Partido Socialista. Isso é notório do trabalho que tem sido desenvolvido naquela Câmara que é o epicentro da democracia local. E este é um dos pontos que nós sempre defendemos, que dignificar a Assembleia Municipal, trazer a Assembleia Municipal para o centro do debate. É lá que deve decorrer os principais debates sobre a cidade. Quanto à estratégia, nas eleições autárquicas anteriores, a Iniciativa Liberal decidiu concorrer sozinha, e muito bem, porque entendemos que tínhamos um caminho alternativo ao PSD. Isso foi demonstrado, temos um programa próprio, temos um caminho diferenciador, e estamos a fazer esse trajeto de tornar Braga mais liberal. Cada proposta que apresentamos é uma proposta no sentido de tornar Braga mais liberal. Quanto às próximas eleições, ainda está tudo em aberto, ainda não sabemos. Não decidiram ainda, portanto? Não, ainda não decidimos. Estamos a ver como é que o panorama político se está a desenrolar, mas pronto, os membros também têm uma palavra a dizer e tiveram um papel decisivo, efetivamente, na anterior decisão, e desta vez também terão, certamente, mas ainda está tudo em aberto, ainda vamos ver como é que os players aqui de Braga se estão a posicionar, e aí, atempadamente, com serenidade, vamos apresentar a nossa estratégia. Obrigado, Bruno. Joaquim, faço-te a mesma pergunta. Já sabe que Ricardo Rio não pode voltar a concorrer. O PSD já terá pensado em alguém, e aqui eu vou emendar uma outra questão. O que é que falta à Braga para que obra falta à Braga para que marque definitivamente a presidência de Ricardo Rio? Ora bem, em primeiro lugar, queria cumprimentar os presentes da mesa, os seus espectadores, desejar-lhes um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que vão ver indiferido o programa.
Cumprimentar também o José Eduardo Gouveia, que com muito gosto que eu tenho aqui, a substituir o Pedro Sousa. E, portanto, o José Eduardo é um deputado municipal já com muitos anos, com um belíssimo tribuno, um indivíduo que tenho a certeza que vou ter muito prazer aqui em ter aqui uma troca de argumentos sempre saudável, muitas vezes talvez diferentes em relação a cada assunto Desculpa, da Joaquim, lembro sociedade. que é a primeira vez no programa que temos 3 deputados municipais. É Nunca verdade, aconteceu é até verdade. hoje. Ainda bem. A dignificação da Assembleia. Exatamente. E, portanto, é um gosto tê-lo aqui e tenho a certeza que vai ser uma sessão boa e, se continuar aqui no programa, de certeza que vai contribuir até para o seu engrandecimento. Quanto ao Bruno Machado, também queria cumprimentá-lo, é um gosto tê-lo aqui também, é um deputado municipal estreante agora nesta Assembleia Municipal, é um deputado dinâmico. Devo-lhe dizer, Sr. Deputado, a Assembleia Municipal, já no passado, era dinâmica, era digna, já muitas vezes os projetos de partidos que não, minoritários eram aprovados em função da sua valia, nunca houve por parte da maioria, nunca houve uma escolha entre aprovar ou não deixar de aprovar projetos em função da sua origem e, portanto, ainda bem que assim é e, portanto, ainda bem que assim continua. Quanto à pergunta, na questão da iniciativa liberal, a iniciativa liberal tem 2 caminhos. Ou encarna um projeto de continuação de mudança para Braga, onde pode acrescentar uma força maioritária, como já se tentou fazer no passado, de alguma maneira acrescentar aquilo que já existe. Ou então tem uma perspectiva individualista, de partido único, e, portanto, segue o seu caminho para ter os seus votos e tal. As duas são legítimas, e, portanto, qualquer das duas, acho que Braga está bem servida e sem nenhum problema. Quanto à relação ao PSD, o candidato do PSD terá que ser um candidato que terá que surgir naturalmente, quer dizer, temos ainda é muito cedo, estamos a falar disto, faltam 3 anos. O PSD tem uma série de valores de terreno, pessoas com valia pública suficiente para serem candidatos, que nos faltam pessoas com capacidade para isso, e portanto é uma questão que vai ser apurada com calma. Tem que ser alguém que surge naturalmente do leque de escolhas, alguém que se apoia naturalmente, com naturalidade. Sempre houve união do partido, desde principalmente Ricardo Rio assumiu a presidência do partido, já quando era vereador da oposição. Temos tido sempre uma trajetória de unidade, de grande sempre a pensar na cidade, com interesse municipal, sempre a pensar no interesse municipal. E, portanto, o candidato a escolher, ou a candidata a escolher, será sempre alguém que, de alguma maneira, vai surgir naturalmente de uma escolha natural dos militantes, porque é sempre os militantes que escolhem, e, portanto, de uma escolha natural que acontecerá em Braga. Em relação a uma obra... Quanto à marca, nós temos que ver o seguinte: hoje em dia, as atividades das autarquias, as autarquias modernas deste século, são muito diferentes do passado, designadamente com o obreirismo, ou seja, o obreirismo é importante, não é só, hoje em dia a Câmara Municipal tem uma série de funções e de atividades que no passado não tinham, desde a dinamização da atividade económica, e de algum estímulo tem que ter também, embora dependa muito da política governativa, quanto à política da habitação. Desde as políticas sociais, desde a parte cultural, desde a parte também ligadas à higiene urbana e também à melhoria da qualidade de vida dos bracarenses, posso dizer que uma série de políticas, todas conjuntas, de que Ricardo Rio implementou, não uma em particular, mas uma série delas, contribuíram para que Braga seja uma cidade dinâmica, alegre, com bons equipamentos públicos, com obras que, por exemplo, muitas estão a arrancar, outras estão concretizadas. Tivemos um handicap que teve a ver com as contas da Câmara, dado que grande parte do investimento, e as pessoas às vezes parece que se esquecem disso, grande parte das verbas para o investimento estão comprometidas com o estádio e com os relevados, se não fosse isso que seria feito ainda mais. E, portanto, penso que Braga, hoje em dia, se perguntar a qualquer pessoa o que é Braga hoje, além fronteiras do município, é uma cidade perfeitamente moderna, com ligações internacionais, cada vez mais dinâmica e, portanto, já com algum grau de cosmopolitismo. Portanto, acho que Braga é um conjunto de coisas. Não se pode dizer que seja isto, aquilo ou aquilo outro, ainda bem que não é assim, mas é uma cidade que cada vez se encontra consigo própria e aberta para o mundo. E acho que o grande legado de Ricardo Rio tem sido esse. Obrigado, Joaquim. José Eduardo Gouveia, o PS vai a eleições para a Conselhia no próximo mês. O Pedro Sousa e o José Pedro Machado são 2 dos candidatos. O Pedro Sousa, se ganhar, ainda não sabemos quem é que ele irá apontar como candidato à Câmara Municipal de Braga, mas, ao contrário, o José Pedro Machado praticamente já disse que será Hugo Pires, o candidato do Partido Socialista.
Como é que vejo este cenário? Ganhando um ou ganhando o outro? Muito boa tarde, olá a todos. Antes de mais agradecer o convite ao Damião, o convite para estar aqui hoje também, um convite a título pessoal, mas uma pessoa também não pode despir a pele pela qual é reconhecida lá fora. Cumprimentar o Joaquim Barbosa e agradecer-lhe as simpáticas palavras, que é um colega com quem eu travo novas lutas na Assembleia Municipal, e o Bruno também, que se estreia aqui hoje também de igual forma comigo, que é também meu colega na Assembleia Municipal e, portanto, estamos aqui num trio de deputados municipais que também relevam a importância que esta tem vindo a assumir. É verdade, o PS vai a eleições no próximo dia 8 de outubro e já sabemos que há dois candidatos, certamente ainda se poderão apresentar mais se assim for a intenção, e o debate está um bocadinho em torno disto, efetivamente. Quem é que vai ser o candidato do PS nas eleições de 2025? Nós estamos a 3 anos de eleições, não é? E, portanto, é natural também que a cidade, uma vez que o PS vai disputar uma eleição interna, é natural que a cidade também queira perceber quem é que será o candidato apresentado pelo PS. Eu não sou nem a favor nem contra de uma lógica de anunciarmos um candidato a 3 anos da eleição, portanto, para escolher o candidato que irá suceder a Ricardo Rio. Certamente será uma oportunidade única, porque representa também uma linha de corte, não é? Em que as pessoas terão inevitavelmente que escolher outro candidato. Há candidatos do PSD que já estão no terreno, aliás, só quem não conhece a dinâmica da cidade é que não consegue desde já identificar quem serão os 3 ou 4, ou as 3 ou as 4 candidatas ou candidatos que irão assumir-se já em 2025. E é evidente que a cidade queira perceber também o que é que se está a passar dentro do PS. Mas prevê uma luta interna dentro do PSD para essa candidatura? Não, quer dizer, a história diz-nos... É sendo da oposição, não é? Quer dizer, a cidade não tem interesse em que haja lutas internas dentro do partido e dentro dos partidos. Aliás, os partidos têm que saber resolver internamente as suas dinâmicas, como o PS está a fazer, e muito bem. Mas, como disse... Só quem não está atento é que não percebe que já há, dentro também das fileiras do PSD, quem esteja a pôr um bocadinho o pescoço de fora para ver se é escolhido. É totalmente legítimo. O PS, Zé Pedro Machado, já fez isso com o deputado Hugo Pires. É natural. O Pires parte numa posição privilegiada para ser candidato à Câmara. Mas eu acho que nesta fase, mais do que assumir A, B, C ou D, é importante que o PS assuma um caminho. E estas eleições são essenciais para o PS definir este caminho, não pondo nenhum candidato de parte, mas também não podendo embandeirar já em arco qual será o candidato daqui a 3 anos. Porque, como diria Ortega Gasset, nós somos nós e as nossas circunstâncias. E muita coisa acontece em 3 anos, acontecerá no PS, acontecerá certamente no PSD, e a cidade cá estará também com a dimensão política e relevância política que os cidadãos de Braga têm hoje, cá estará para decidir também o seu futuro. Prevê alguma vitória de um lado ou do outro nessa candidatura à Conselhia do... Não, eu acho que... Toda a gente sabe de que lado é que o já está, mas... Eu acho que as eleições do PS estão a apaixonar a cidade, não é? Mas eu acho que mais importante do que isso é perceber que o PS está, efetivamente, dentro de portas, a promover um excelente debate. Um PS que se está a mobilizar internamente em prol das candidaturas, umas candidaturas com mais iniciativas, outras com menos, mas o que importa é que o PS se está a mobilizar. E este é um caminho fundamental para preparar um futuro de 3 anos, em que aí sim o PS tem obrigação, como sempre, de se apresentar para vencer. Estou confiante nisso. Obrigado, José Eduardo Gouveia. Regresso ao Bruno Machado. Vocês, a Iniciativa Liberal, apresentou estes dias uma proposta de criação de um seguro de saúde municipal. Exatamente. Ora, tendo em conta que o Concelho de Braga tem perto de 200 mil habitantes e divididos por 37 freguesias, não quer explicar melhor como é que se consegue fazer um seguro de saúde municipal, assim... A Iniciativa Liberal não
a criar a roda. Este seguro já está a ser implementado em diversos concelhos no país. Sim, com dimensões bastante inferiores ao Conselho do Braga. Mas nós, a Iniciativa Liberal é o partido das contas certas e nós fizemos as contas e sabemos e estimamos mais ou menos quanto é que será e como é que poderá ser acomodada esta despesa. Nós entendemos que a saúde deverá ser uma prioridade para a cidade e deveria ser uma aposta do município. Isto era garantir liberdade de escolha e dar uma resposta que atualmente o Serviço Nacional de Saúde não se encontra a dar. A saúde está no estado em que se encontra, sabemos, não é preciso estarmos aqui a escalpelizar, e o seguro de saúde municipal ia dar resposta aos bracarenses para além de ajudar na prevenção de doenças. Em termos de valores, o primeiro concelho que adotou este seguro foi Figueira de Castelo Rodrigo, paga um valor por habitante de 50 euros. Nós achamos que conseguiremos um valor atendendo à escala muito mais baixo, portanto apontamos para um gasto, esta medida, de 7 milhões de euros. Okay? Uma vez que o estádio vai ser liquidado neste ano e no próximo ano, será a altura ideal para o Executivo avançar para esta medida. Se o Executivo não avançar para esta medida no imediato, a despesa vai ser gasta noutra opção política e perdemos uma oportunidade de garantir saúde aos bracarenses. Mas acha que são os municípios que têm que substituir o Estado neste tipo de... Não, isto efetivamente devia ser o Estado Central a dar esta resposta, mas se o Estado não está a dar, o município pode dar esse avanço e será um município diferenciador relativamente a todos os outros. E já há municípios que vão avançando com esta medida. Braga pode considerar colocar a saúde em primeiro lugar e nós entendemos que a saúde deve estar em primeiro lugar. Daí a nossa aposta neste seguro em dar a opção de escolha às pessoas se querem ser tratados no público, se querem ser tratados no privado, e entendemos que deveria ser uma medida implementada pelo município. Quando o Estado Central avançar-se com medidas para a resolução desta situação, que nós achamos que não vai acontecer, só se eventualmente a Iniciativa Liberal chegar ao Governo, o município podia aplicar esta medida e aplicar esta medida e dar resposta ao que o Estado Central não se encontra a fazer. E havendo espaço financeiro para o efeito. O Joaquim, há pouco falaste no... Eu, com todo o respeito Deixa-me só acabar a questão. Há pouco falaste também sobre as verbas que a Câmara Municipal disponibiliza sempre com a questão do estádio. E eu pergunto-te o que é que pensas sobre esta ideia da iniciativa? Pois é a pergunta que eu pensava. Eu, com todo o respeito pelo Bruno, não entendo muito bem esta proposta. Primeiro porque, como ele próprio diz, isto é uma obrigação que incumbe ao Estado. Já sabemos que o Estado não está a cumprir, como não está a cumprir, por exemplo, com a política de habitação, como não está a cumprir com a política de ambiente. Há pouco tempo tivemos aqui o comandante dos bombeiros voluntários, e a maneira como ele se queixava das maneiras como são apoiados, e uma infinidade de coisas. Cada vez que o Estado não cumprisse, as câmaras municipais tivessem que suprir isso, vemos no reino um bocadinho do impossível, não é? Por outro lado, há outra questão aqui que é o seguinte: há imensa gente em Braga que já tem opção. Quem tem seguro de saúde e quem tem ADSE já pode optar o sistema que tem. Além do mais, temos alguma coisa que eu acho que os responsáveis políticos, e até os cidadãos em geral, quando se debatem sobre soluções para o município, têm que perceber o contexto em que nós estamos. Braga, durante estes anos todos, e na gestão de Ricardo Rio, teve uma gestão financeira muito comprometida e muito limitada em muitos aspectos, devido precisamente às obras do estádio e dos relevados, que limitaram o crescimento da cidade em muita coisa durante estes anos todos. Há muita coisa que não se conseguia fazer, por exemplo, uma obra do Rio Oeste, de maneira a possibilitar de vez, não sei se será possível do ponto de vista técnico. Sobre o ambiente, pronto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós podemos ter um leque de opções para saber o que é que seria melhor. A partir do momento em que sejam libertadas verbas do Estado e a partir do momento em que, se for possível, internalizar, aliás, o financiamento dos relevados,
onde a Câmara vai começar a pagar, portanto, há algum tempo vai continuar a pagar, mas vai continuar a pagar prestações mais suaves para os lavados no futuro, que foi das heranças mesquitistas que vão comprometer gerações. Nós temos que ter, quer dizer, Braga tem que aproveitar esta oportunidade para poder depois lançar muito mais investimento do que fez até agora. Porque, de facto, muito do investimento que se tem feito na cidade tem a ver com duas opções. Faz as nossas limitações financeiras. Tem a ver com a possibilidade deste Executivo Municipal ter baixado a dívida, poder construir empréstimos e o aproveitamento integral dos fundos comunitários. Quando tivermos mais verba, temos que saber exatamente, não vamos estar já a comprometê-la numa situação que nem sequer incuba a Câmara Municipal, onde não há sequer números apurados, porque fala-se que são não sei o quê, não se tem certeza nenhuma de nada, e também esperemos que, enfim, que as coisas possam dar um bocado a volta e não há uma situação de urgência, como quer dizer assim, de urgência de vida ou morte, no sentido de ser a Câmara. Além disso, há outras situações, a Câmara já tem um programa dentário, para sorrir, já tem um programa para doentes oncológicos, enfim, já financia de alguma maneira, já financia doentes com poucas possibilidades económicas para a compra de medicamentos, enfim, já há um leque de opções sociais que esta Câmara implementou, que já cobrem de alguma medida à parte social, não é? Portanto, tem que ter alguma calma, porque não podemos comprometer de novo, outra vez, as verbas do município com mais uma opção. O José Eduardo vai ter uma tarefa dupla. Eu peço-lhe que comente... Vou ter que responder aos dois. Aos dois, exatamente. Ele tem capacidade para isso. Comentário. Ele tem arcabouço. A Iniciativa Liberal gosta muito de... Aliás, a Iniciativa Liberal reduz-se a este chavão, não é? À liberdade de escolha, não é? Liberdade de escolha. Eu até proponho, então, que a Iniciativa Liberal volte a trazer à Assembleia Municipal a delegação de competências para os municípios na área da saúde. Porque é assim, 7 milhões de euros, certamente o município poderia acolher junto de si um conjunto de competências que seriam delegadas em funcionamento e em conjunto com, por exemplo, unidades de saúde familiares de ponta que há em Braga, ok? A SES em Braga tem unidades de saúde familiares de ponta, ok? E disto, portanto, não vale a pena falar. Porque a liberdade de escolha também vem daí, não é? Do município, então, poder pegar ou cativar esses 7 milhões de euros e investir no que realmente importa. Nos cuidados de saúde primários, na prevenção, no apoio às IPSS, ao serviço de apoio domiciliários, porque estamos sempre com isto. Na educação temos que dar liberdade de escolha, na saúde temos que dar liberdade de escolha, mas o que é certo é que com isto vamos cada vez mais minando e descapitalizando aquilo que é a matriz dos sistemas públicos. E está aqui o Joaquim Barbosa, que é uma pessoa com quem eu nem sempre partilho afinidades, mas certamente há de concordar com isto. A nobreza dos serviços públicos e a nobreza do Estado Social vem da sua universalidade. O Estado Social, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja noutras áreas, tem que funcionar para todos, independentemente do seu extrato socioeconómico. Se nós continuarmos a colocar dinheiro em cima da liberdade de escolha, vamos inevitavelmente acabar por desviar esse dinheiro para reduzir a qualidade dos serviços. Porque, na verdade, 7 milhões de euros para um seguro de saúde poderiam ser muito melhor aplicados numa política, se calhar, integrada de forma municipal também em conjunto com os serviços do Ministério da Saúde. Aqui o Joaquim Barbosa, em contrapartida, quer dizer, nós estamos a 3 anos de encerrar um ciclo de 12, não é? E o Joaquim Barbosa continua com o mesmo discurso de 2010, 2011, 2012, 2013. Claro. Não é? Tem o estádio, é coerente. Nisso tenho que tirar o chapéu. Exatamente. Coerência política, o estádio, os relevados, os sintéticos. E, na verdade, em contrapartida, o PSD diz assim, nós não temos dinheiro para investir por causa do estádio. Não é? Isto até é uma posição que a coligação Juntos por Braga tem vindo a abandonar, porque já percebeu que não pega e, portanto, já vai há mais de um ano que ninguém fala no estádio. É sempre bom também perceber que, como disse o Bruno, o estádio está praticamente liquidado. Qual será, então, depois o esqueleto que irá surgir 12 anos depois? Mas eu também tenho que pegar aqui numa coisa, porque o Joaquim Barbosa, se por um lado diz que as novas políticas municipais
não dependem da obra que se deixa ou não, porque há um conjunto de coisas imateriais, e aqui eu concordo com ele, há um conjunto de coisas imateriais que hoje distinguem a governação municipal e autárquica do que havia, sobretudo nos finais dos anos 80, não é? Em que havia necessidades imensas de acessibilidades, redes de saneamento, redes de abastecimento de águas, e que hoje, felizmente, em Braga não temos, mas em concelhos vizinhos ainda temos esses problemas, não é? Mas, na verdade, Ricardo Rio só se agarra ao botão, não é? Só se agarra à requalificação do Fórum Braga, só se agarra à requalificação do mercado, só se agarra agora a uma putativa construção de um BRT. Portanto, mas então, onde é que ficamos? Não há dinheiro para investir. Investiu-se na requalificação de infraestruturas deixadas por anteriores executivos e infraestruturas que se provaram ser fundamentais para o desenvolvimento económico da cidade, mas que, portanto, onde é que estão as coisas imateriais que tanto se apregoam quando um Presidente de Câmara, ao fim de 9 anos, só utiliza estas mesmas bandeiras? E é este o desafio também que eu deixo. Só aqui um detalhe que eu gostava de acrescentar, se for possível. Sim, Joaquim. É Eu ia dar a oportunidade ao Bruno para, digamos, para se defender, porque ele... Eu citei o Bruno, E depois levou porrada dos dois lados. Mas não pode ser, é uma coisa muito rápida. Não é que vai lá. Mas a seguir a palavra é do Bruno. Está bem. Com licença. É que José Eduardo, ao dizer que os 7 milhões de euros deveriam ir do município, deveriam ir para a saúde... É uma sugestão. Significa que então... Quer dizer, então seria que a transferência das verbas do governo para os municípios não seriam acompanhadas das verbas necessárias. E o que sempre... o princípio basilar da transferência de competências... É o envelope. Seria que, quando se faz as transferências, também os respectivos meios financeiros. De maneira nenhuma isso poderia ser encarado. Quanto ao resto, enfim, é o mesmo discurso do PS. O mesmo discurso do PS. Também pouco mais diz do que isto. Não vale a pena termos com mais histórias e não quero tirar tempo ao Bruno. Bruno, então... Olha, eu vou aproveitar esta oportunidade, estamos a falar da saúde, nós editamos um livro há pouco tempo, que é a Nova Lei de Bases para a Saúde. Eu vou oferecer a cada um de vocês. Muito obrigado. É uma perspectiva liberal para a saúde, em que assenta num modelo totalmente diferente do que está em prática, em que vamos de encontro ao que o José Eduardo Gouveia, em que vai permitir a liberdade de escolha. Isto é o modelo bismarckiano, que, por exemplo, é aplicado na Alemanha, e não parece que na Alemanha a saúde não seja para todos. A saúde é para todos. E essa é uma premissa fundamental para a iniciativa liberal. Porque o que nós temos agora é uma saúde para ricos e para pobres. Nós, neste momento, quem tem o seguro de saúde consegue ser tratado. Quem não tem o seguro de saúde tem listas de espera no hospital e não é tratado a tempo e horas. É isso que o nosso país, neste momento, oferece em termos de saúde. É isso que a iniciativa liberal quer combater. É este o paradigma que quer mudar, e esta proposta vem dar essa resposta. E é, o Partido Socialista quer manter o mesmo sistema, não é? Que perpetua esta saúde de ricos e para pobres, que já sabemos que o atual sistema, o SNS, da forma como foi estruturado e da forma como ele está agora, não é sustentável. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser reformado. Isto parece ser inegável. Portanto, esta é a nossa proposta em termos de lei a nível nacional. Uma vez que esta proposta não avança, aqui Braga entende, a Iniciativa Liberal entende que a saúde dos bracarenses está em primeiro lugar. A saúde dos bracarenses, como eu digo, não pode parar. Portanto, elegemos esta uma das nossas bandeiras. Muito bem, obrigado pela resposta, não é? Temos que avançar na nossa conversa. E falamos agora sobre ambiente e mobilidade. Neste aspecto, a Câmara de Braga tem sido alvo de várias críticas. A Iniciativa Liberal, que reparos faz, nomeadamente no respeito às ciclovias, ao ecoparque das 7 Fontes, à limpeza e monitorização do Rio Oeste? Como é que vê a atuação da Câmara Municipal de Braga? Em termos de ciclovias, a Iniciativa Liberal tem sido, já manifestou na Assembleia Municipal, bastante crítica, na medida em que, efetivamente, em 2013, se perspectivou um cenário que está muito lentamente a ser concretizado. Este cenário só
paulatinamente está a ser cumprido, vamos já no terceiro mandato de Ricardo Rio, e em termos de rede ciclável ainda é muito pouco. Acho que ainda foi feito muito pouco em termos de rede ciclável. As pessoas ainda não veem a bicicleta como uma alternativa ao automóvel. A bicicleta tem aos poucos de se fazer substituir e as pessoas pensarem na bicicleta como uma alternativa para se conseguirem deslocar para o trabalho. Mas neste momento... Vocês até propõem que a autarquia subsidie, digamos assim, entre aspas, a compra da bicicleta, não é? A nossa proposta é o incremento do bike sharing, não será bem isso, não é? O nosso principal objetivo é avançar rapidamente para a construção da rede ciclável, que foi prometida, estou-se a falar em 80 km, e é por aí que tem de passar, porque só com a construção da infraestrutura é que se induz a utilização da bicicleta. Isto não pode ser ao contrário. Não é por andarem poucas bicicletas que não vamos construir a infraestrutura. Portanto, a infraestrutura está em primeiro lugar, a infraestrutura vai induzir comportamentos e vai alterar o paradigma, e é isso que esperamos que Braga aconteça, tal como já sucede em tantas outras cidades europeias. Nós gostávamos de ver Braga nesse patamar e está a caminhar muito paulatinamente nesse caminho. É a nossa maior crítica. Em termos de transportes públicos, achamos que a Tubo tem sido feito um trabalho razoável. Nós estivemos lá na segunda-feira passada. Claro, naturalmente que entendemos que devia haver concorrência no sistema municipal, porque isso faz bem ao transporte público e a obrigá-lo a trabalhar de outra forma. Mas que tipo de concorrência é que poderia haver em Braga? Neste momento não está, porque a Tubo tem uma concessão e provou e demonstrou que consegue prestar um serviço melhor que o privado. Mas se o privado tivesse a executar o serviço, obrigaria a Tubo a melhorar. A concorrência é isso mesmo, é ter um outro player no mercado a concorrer pelo mesmo serviço. E isso, quem beneficia é o utente. Achamos que a Tubo tem de ser melhorada, o trabalho tem sido feito em termos de descarbonização, está a ser bem feito, mas a Tubo tem que chegar mais às pessoas, tem que as pessoas olharem para a Tubo como uma alternativa ao automóvel, que acho que ainda não acontece assim. Há muitos anos quem utilizava a Tubo era das pessoas que trabalhavam nas freguesias limítrofes e tinham que se deslocar para o centro e utilizavam o Tubo dessa forma. Portanto, só quem realmente não tem outra forma de deslocação é que anda de autocarro. Portanto, temos que mudar o paradigma, temos que incentivar o uso do autocarro, melhorar as condições do autocarro, melhorar a oferta e melhorar a concorrência. É esta a mensagem que eu queria deixar. Em questão às 7 fontes... Quanto às 7 fontes? 7 fontes e à monitorização do Rio Oeste. Quanto às 7 fontes, pronto, eu sou a favor da defesa das 7 fontes, fui favorável à preservação do legado. No passado domingo estive a visitar novamente as 7 fontes, acho que é um legado que devemos preservar. E o parque, ainda estamos a aguardar pelo Parque das 7 Fontes. As questões sobretudo pela demora. Pela demora na execução, não é? Efetivamente eu compreendo que aquilo são privados e que se tem que negociar. Mas as coisas têm que avançar, não é? Tem que avançar e há formas e mecanismos legais para avançar. E, efetivamente, Ricardo Rio, em 2013, dizia que Braga precisa de um novo espaço verde. Efetivamente, passado estes anos todos, e Braga ainda não tem esse espaço verde. Está a sair a caminhar, efetivamente, mas muito devagar, muito devagar. Portanto, Braga, eu temo que talvez cheguemos ao fim do mandato de Ricardo Rio e Braga ainda não tenha esse espaço verde que tanto almejamos todos. Quanto ao Rio Oeste, sou de uma das medidas, a colocação dos guarda-rios, mas entendemos que deve ser elaborado, deve ser adquirido o equipamento para descobrir onde é que efetivamente as descargas são realizadas. Ali é um problema porque as águas
as águas residuais estão ligadas às águas pluviais e as descargas são feitas ilegalmente para o rio. E há formas próprias para se conseguir descobrir onde é que são essas descargas. Portanto, temos que fazer o cadastramento e temos que avançar para essas soluções de forma a descobrir quem são os prevaricadores e levantar os respectivos autos de notícia para seguirem para os respectivos processos. E eu agora vou mudar a ordem e vou pedir ao José Eduardo Gouveia que comece precisamente a comentar aquilo que o Bruno disse. Mas eu colocava uma questão ao José Eduardo Gouveia. No passado, sábado, houve uma grande ação de limpeza do Rio Oeste, feita por voluntários. Acha que são os voluntários ou que são as pessoas que têm que substituir o município nesta limpeza dos cursos de água, não faço ao Braga, mas a nível nacional? É assim, a grande mobilização que se assistiu no sábado de voluntários dá-nos a noção de uma coisa. Há um sentimento de pertença muito grande da cidade ao Rio Oeste. Portanto, as pessoas gostam genuinamente do Rio Oeste. Não é da minha geração, mas toda a gente partilha espaço com pessoas que às páginas tantas dizem eu nadei no Rio Oeste. Pronto, o Damião nadou no Rio Oeste. Portanto, há aqui um grande espírito de partilha, de pertença e de facto, isto deve fazer soar um alerta no município e na divisão de ambiente de que, de facto, há a urgência da preservação do rio. Eu entendo até, eu não sou fundamentalista, só pela Câmara ser governada pela coligação Juntos por Braga, tudo é feito de forma errada. Não. Há coisas aqui bem feitas, a gestão do rio não é. A gestão do rio não é por uma razão simples. Temos ainda, ao fim de quase uma década de governação, ainda não está resolvido o problema das descargas ilegais. As descargas ilegais dependem muito também da ação dos cidadãos e da Polícia Municipal. Muitas das vezes, e é um exemplo que eu deixo e um convite que eu deixo às pessoas, sempre que há obras numa rua, sempre que há uma requalificação de um apartamento, de uma moradia, muitas das vezes, à volta da sarjeta, ainda se vê as marcas de tinta. Portanto, tem que haver também aqui um sentido de responsabilização. Há aqui vandalismo gratuito e até um vandalismo cómodo. Sempre foi assim feito. Portanto, nunca houve fiscalização, nunca houve o levantamento de um auto de notícia e ainda há coisas que se fazem, crimes ambientais, como se em plenos anos 60, 70 tivéssemos. Portanto, espécies invasoras também no Rio Oeste. Tivemos a notícia este fim de semana também de uma lontra que decidiu escolher o Rio Oeste como seu habitat. Espero que por muitos anos, porque na verdade, quando vemos novas espécies também, portanto, novos seres vivos a habitar o Rio Oeste, infelizmente, passado umas semanas há uma descarga e, portanto, o rio vê toda a sua fauna e flora prejudicada com isso. É importante que a Câmara assuma também isto. O desígnio da defesa do Rio Oeste e o desígnio da defesa do meio ambiente. Agora, rapidamente, sim. Em relação ao Parque das Sete Fontes e à mobilidade. Não, quer dizer, aqui, em relação ao Parque das Sete Fontes, não vou dizer que estamos melhor nem pior, estamos igual ao que estávamos em 2013, portanto, estamos parados. Portanto, o município às vezes trabalha em duas velocidades, umas vezes é lento, outras vezes é parado. No caso dos tubos está a ser lento, no caso das Sete Fontes está a ser parado. No caso dos tubos está a ser lento porque nós estamos a assistir a um movimento global de aceleração da descarbonização. Quer dizer, o Acordo de Paris vem acelerar as metas que já eram ambiciosas, mas vem acelerar ainda mais e antecipar ainda mais as metas de descarbonização. Eu venho de uma geração que será a primeira geração que viverá no mundo pior que o que encontrou. Isto é um fator à qual a minha geração não foge. Este verão foi exemplo disto. Chuvas torrenciais, temperaturas, bateram-se recordes de temperatura em Braga, bateram-se recordes de temperatura na Lausanne, bateram-se recordes de temperatura em todo o lado. E o município
por um lado, aproveita e bem os fundos comunitários e renova a sua frota, e por outro lado, dá uma no cravo e outra na ferradura. Portanto, adquire com base em fundos comunitários viaturas elétricas, mas por trás vai a mercados estrangeiros importar viaturas a gasóleo que já não estão aptas para esses mercados, com normas de emissões que já estão ultrapassadas. E, portanto, nós temos que ser ambiciosos. O município tem até que, as pensas próprias, escolher, investir numa política de mobilidade verde com urgência e assumir desde já uma coisa. Quando é que o município de Braga será carbonicamente neutro? Quando é que o município de Braga vai atingir a neutralidade carbónica? Que isto sim é também uma coisa que os bracarenses querem e anseiam saber, porque a qualidade de vida na cidade, com o excesso de carros, com o aumento das temperaturas, com o aumento das emissões de gases, a qualidade de vida na cidade tende a decrescer. E, portanto, o município tem que dar uma resposta a isto, e ao fim de 9 anos nós não temos essa resposta. É que o Parque das Sete Fontes... O Parque das Sete Fontes, esquecer, estamos parados, a autarquia percebeu, a cidade toda percebeu que o Parque das Sete Fontes é estratégico, é fundamental, como reserva de proteção de fauna e flora, como reserva de oxigenação da cidade, como reserva de bem-estar físico e psicológico da cidade. Estou admirado. E não está a ser feito. Mas teve a oportunidade, mas a cidade teve a oportunidade de ter um parque verde. Os terrenos do Parque Norte foram expropriados e foram expropriados com recurso a mecanismos legais para a construção de um parque. Obrigado, vereador. Joaquim, agora... Por onde é que eu começo? Responder aos por dois. onde é que começo? Bom, podes começar a quanto à questão, e responder ao outro. quanto à questão, praticamente as críticas equivalem-se uma à outra. Quanto à questão do Setúbal, só quem desconhece a realidade é que não percebe que o Setúbal tem avançado e bastante bem. Tem sido feita a renovação da frota, têm sido comprados autocarros elétricos, a gás, cada vez há maior número de utilizadores. É de realçar que nunca foram aumentadas, apesar das dificuldades que o país atravessa, nunca foram aumentados os custos de utilização dos transportes urbanos, o custo dos bilhetes para as pessoas. Tem sido, inclusivamente, quer para os idosos, quer para os jovens, etc., cada vez pagam menos pela utilização do autocarro. E há uma coisa, meus amigos, que aqui nos dias não podem negar. Cada vez há mais pessoas a andar com o autocarro em Braga. E isso é que lhes faz avaliar o quilate da solução. Por outro lado, o TUC, que estava em influência técnica no tempo do PS, neste momento é uma empresa financeiramente equilibrada, com um bom parque de máquinas, e, portanto, está num bom caminho. Poder-se fazer melhor, com certeza, é para onde estamos a fazer. Mas com as nossas limitações e com a capacidade que temos. Agora, é muito fácil a oposição dizer que é preciso fazer isto, aquilo e aquilo outro. Um nunca esteve no poder e, portanto, não sabe como se faz. Outro já esteve, e quando esteve, mostrou aquilo que não se deve fazer. Portanto, quanto à questão Não esteve, mas pode estar. Pode estar um dia, pode ser. Todos os anos vão estar a dizer isso. Agora, na questão do Rio Oeste, a questão do Rio Oeste é indesmentível que o Rio Oeste tem sido melhorado estes anos todos. Só quem não vai lá que não sabe. Aliás, há dois pormenores aqui importantes. O primeiro é que esta nova exigência e feliz exigência dos cidadãos face ao Rio Oeste tem muito a ver até com este município. Porque foi este município que aumentou o parque esportivo da rodovia, que fez com que muito mais gente passasse pelo Rio Oeste e, portanto, há uma consciência ambiental muito maior. Só não deviam dizer, nos 37 anos do socialismo em Braga, é que o Rio Oeste não teve sempre abandonado, mas teve grande parte abandonado, as pessoas não tinham consciência ambiental, só agora é que têm consciência ambiental, têm agora mais consciência porque passam lá e vêm, porquê? Por causa do parque esportivo da rodovia. E, portanto, conseguem ver e revoltam-se com o que lá se passa. Agora, de facto, é preciso perceber que há condutas de centenas às vezes de quilómetros, onde muita gente até que critica e bem a sujidade do Rio Oeste, essas próprias pessoas, sem saberem, muitas vezes são responsáveis pela poluição do rio. Ainda há tempos, houve um acidente, como há uns meses, houve um acidente com uma empresa de tintas, felizmente eram tintas aquosas. Os bombeiros municipais tiveram a lavar a estrada e foram os agora dos bombeiros que foram para o Rio Oeste, de lavagem da estrada, sem querer. Por acaso era tinta aquosa e a coisa resolveu-se. Mas, portanto, as pessoas sem querer, ou seja, quanto é que custa resolver o problema? São uma obra de milhões. É por isso que quando se fala aqui 7 milhões para a saúde e comprar isto, e comprar aquilo, comprar aquilo outro. É preciso ter consciência que há quem esteja na Câmara Municipal, tem que fazer as contas certas e tem que saber as prioridades da cidade. Não é? Porque é muito fácil falar. Quantas Sete Fontes? Vou ser rápido. Então ninguém fala de parte das camélias.
Ninguém fala dos parques que têm aparecido aí nas zonas de lazer das freguesias. Ninguém fala que parte do Parque das Sete Fontes já pode ser usufruído pela população. Ninguém fala que no tempo do Mesquita Machado até fizeram lá uma estrada no meio do parque para impedir, por exemplo, que fosse um parque verde. Então esqueceram-se que foram dados direitos adquiridos a muitos proprietários, compraram terrenos daquela altura e com toda a legitimidade querem ser ressarcidos das suas, pelo dinheiro que gastaram, pelas perspectivas que tinham do negócio a fazer naquela zona. E é preciso saber, a Câmara Municipal, mais uma vez, que ninguém fala dos dinheiros da Câmara, que mais uma vez tem que ter milhões e milhões e milhões para chegar ali e pagar, e toma lá, e venham ao terreno. As coisas demoram. E está-se a fazer aquilo sempre. Demoram, e muitas coisas estão em tribunal. Há o sistema de perequação, que não vale a pena contar a explicar, mas que basicamente é dar, nos limites do parque, uma zona... O plano de urbanização prevê isso. Uma zona proporcional dos direitos dos terrenos que as pessoas têm noutras zonas, para fazer mais ou menos o equilíbrio proporcional para outros lugares. Tudo isso é uma obra que exige grandes equilíbrios e demora algum tempo. É evidente. Se tivéssemos tido uma Câmara anterior que tivesse responsabilidade por aquela, estaria muito mais fácil. Agora há uma coisa que ninguém diz. Como é que se faz melhor? Alguém sabe dizer como é que se faz melhor em relação ao Parque das Sete Fontes? Alguém apresentou uma proposta alternativa? Alguém que sabe criticar diz alguma coisa? Que eu digo, quem fez, quem apresenta já disse que é querer transformar o parque. E eu fiquei muito contente, satisfeito com o que disse o José Eduardo sobre o parque, que é uma mudança completa do PS. Porque o PS fez exatamente o contrário do que ele disse. Foi precisamente o contrário que ele fez, quando esteve no poder. Era criminoso. E aqui o nosso amigo Bruno, pronto, também está na legitimidade de dizer que assim assado, pronto, faz muito bem, mas de facto, sobre nós estamos a dar estes passos. E o parque aliás, temos que avançar. o parque vai ser uma realidade. Falta saber quando. É quando deve ser, é quando deve ser. Se eu puder dos tribunais avançar com as ações mais rápido, mais faça depressa chega a iniciativa liberal ao poder. Temos que avançar. Isso é como eu me queria. Bruno, as propostas da Iniciativa Liberal ou nos contributos para as grandes opções do plano. Sim, exatamente. Vocês pedem um aumento de transparência no município de Braga. Exatamente. Acha que o município não é suficientemente transparente na sua ação? Acho que podemos dar passos significativos. A Iniciativa Liberal, ao longo deste mandato, dos seus pilares é aproximar os eleitos dos eleitores. E é com base nisso que apresentamos estas propostas. Uma das nossas propostas que apresentamos na Assembleia Municipal e foi aprovada, ainda não está implementada, é a transmissão online das reuniões de Câmara. Ou seja, é precisamente aumentar a proximidade entre os eleitos e os eleitores e os bracarenses. E nós, para além disso, também aprovamos a Assembleia Municipal Jovem. E essa transparência vem clarificar e pretende tornar mais fácil e acessível aos cidadãos ter acesso a determinados dados que os cidadãos não sabem. Sei lá, era uma coisa simples de colocar no site. Qual é o custo neste momento da ciclovia da Encosta? Quanto é que custou? Faz-se uma determinada obra por administração direta, qual foi a mão de obra, quanto é que foi o custo de mão de obra, quanto é que foi de material, é os bracarenses facilmente saberem o que é que o dinheiro deles é gasto. Acho que isto é uma coisa simples de se fazer, é colocar no site. Mais uma vez, não estamos a inventar a roda e achamos que isso melhoraria a transparência. Achamos que também os valores gastos com os deputados municipais e com os órgãos do Executivo devia estar espelhado no site. Devem saber quanto é que se gasta com a democracia, também é importante. Para além disso, o PDM está a ser revisto. Eu, se quero saber em que fase é que está o PDM, eu tenho que ir perguntar. Se for à Câmara Municipal de Loulec, não sei se é PSD, se é... Vai lá e já sabem em que fase é que está o PDM. Estas ferramentas que são simples e aumentam a transparência e aproximam os cidadãos do poder político. E é este combate que nós estamos a travar na Assembleia Municipal. E julgo que com estas medidas estaremos a conseguir. Joaquim, olha, realmente a Iniciativa Liberal tem que dizer assim algumas coisas e tal, mas vamos ser realistas mais uma vez. Quem colocou os munícipes a falarem primeiro na Assembleia Municipal foi esta maioria. Quem pôs a Assembleia Municipal transmissão online foi esta maioria. Quem pôs a língua gestual na Assembleia Municipal foi esta maioria.
Não há nenhuma reivindicação de nenhum município na Assembleia Municipal que depois não seja respondida pelos serviços municipais quando o Presidente, por alguma razão, não responde na ocasião. Qualquer pessoa pode saber em que fase está o seu processo que remeteu na Câmara Municipal, qual é o ponto da situação. No plano diretor municipal, de facto, eu não estou a dizer que neste caso particular até não tem razão. Mas, por exemplo, houve um período de debate público, houve mais de 1.800 participações de privados, 1.800 participações de privados e de entidades públicas e privadas no processo do plano diretor municipal atual. Portanto, não há aqueles tempos passados em que, por exemplo, para a obra do Estado Municipal de Braga, foi preciso andar 6 meses acolhendo a Câmara Municipal numa continha, outra continha para saber quando é que ele gostava. Esses tempos já acabaram, quer dizer. Todos os problemas, quando há uma alteração de alguma obra, isso vai à Câmara, são debatidos publicamente, os números são debatidos. E realmente isso não pode ser acessível aos bracarenses? Pronto, eu acabei de dizer, qualquer bracarense pode saber. Acabei de dizer que não vejo mal nenhum que num site não seja melhorado, mas vamos lá ver. Também tem que ser justo dizer que esse caminho está a ser feito, e já começou a ser feito. E também não me custa nada que um município não possa saber. Agora, também repara, em qualquer obra municipal o senhor sabe quando é que ela custa. Basta ir lá e ver o placar que está colocado na obra onde ela está a ser implementada. E quando há alguma alteração, a alteração é pública e vai à Câmara Municipal. E toda a gente sabe. Agora, mas o que significa que isso, falta de transparência não existe. Podemos ir avançando nesse caminho, cada vez mais. Mas falta de transparência. O aumento da transparência. Pronto, sim, senhor. Mas a transparência é esse o caminho que nós pretendemos fazer. Mas eu acabei de dizer, não se pretende, esse caminho já está a ser feito e está a ser implementado. Podemos aumentar ainda mais, com certeza. Obrigado, Joaquim. Agora ouvi dizer que vocês escolheram a roda. Joaquim, dávamos a palavra. É interessante ver... Às vezes o liberal quer dizer, parece que já descobrir algumas coisas. É interessante ver que a Iniciativa Liberal e o PSD também gostam de pôr as coisas bem delimitadas. Da mesma forma que a Iniciativa Liberal gosta de fazer aqui um pequeno comício com um motor de busca, não é? A democracia tem custos, as pessoas sabem disso. Portanto, e os eleitos locais têm que ser ressarcidos pelo sacrifício pessoal que fazem, não é? E, portanto, basta colocar no motor de busca quanto ganha um deputado municipal e certamente estará lá ao cêntimo a despesa com uma Assembleia Municipal de Braga. Convido os municípios, portanto, mais ou menos 76 euros, 32 mais 33, não é? Portanto, chegamos aqui, como diria, é só fazer as contas. Portanto, depois basta ir ao base. Está no site. Basta ir ao base. Bruno, nós temos que nos focar. O aumento da transparência não vem de ir ao base, consultar um caderno de encargos ao parafuso. O aumento da transparência vem de nós podermos efetivamente sentir que o trabalho que se faz nos órgãos e nas assembleias de freguesia chega efetivamente às pessoas. E para isto temos que dignificar a Assembleia Municipal na justa medida em que já está a ser feito com as transmissões online, que é fundamental que a participação seja promovida. Infelizmente, eu não creio que isso tenha surtido grandes efeitos na participação física das pessoas. Portanto, a partir do momento em que a transmissão online começa, a Assembleia Municipal acaba por perder até, se calhar, uma outra pessoa que seria, eventualmente, até presença assídua a assistir. E nós temos é que qualificar a Assembleia Municipal. Qualificar a Assembleia Municipal é dar-lhe, não digo mais competências, porque eu acho que a Assembleia Municipal até tem demasiadas competências para a disponibilidade dos seus eleitos. E nós estamos aqui os três, somos membros, os três, de comissões da Assembleia Municipal, comissões que trabalham praticamente todas as semanas. Num trabalho absolutamente invisível para os bracarenses e para os cidadãos. Mas Eduardo, devia ser visível. Uma das críticas que eu faço é invisível, mas devia ser visível. Os bracarenses deviam saber o trabalho que nós fazemos nas comissões. Certo. E sabem, porque o trabalho que nós fazemos nas comissões chega à Assembleia Municipal. Eu não digo que as comissões, até porque trabalhamos muitas das vezes, não é com assuntos demasiado sensíveis, porque não há assuntos demasiado sensíveis numa lógica de uma Assembleia Municipal e que qualquer munícipe não soubesse. Claro que há coisas sensíveis. Nós estivemos reunidos com a administração do Teatro Circo,
Tivemos ali a discutir cadernos de encargo que, não sendo segredo de Estado, são estratégias, por exemplo, a de uma candidatura a 2027. E tem que haver um direito de reserva. Tem que haver um direito de reserva sobre aquilo que lá se passa. A transparência vem disto. Vem das pessoas também sentirem que quem trabalha para elas, independentemente de ser bem ou mal pago, trabalha com dedicação e surte efeitos. E nisto a Assembleia Municipal tem estado melhor. Falta ainda muita coisa, que depende muito também do município, mas creio que têm sido dados largos passos na credibilização da Assembleia Municipal e não acredito que seja pela publicação das senhas de presença ou outros mecanismos que essa será aumentada. Muito obrigado. O nosso programa está no fim. Como habitualmente, deixamos um minuto para os comentadores. E Joaquim, pedia-te que num minuo deixasses alguma... Não, eu só me agrada bastante o que aconteceu ultimamente, as notícias que vieram sobre a confiança, sobre a falta de confiança, a possibilidade de haver financiamento então para a construção de uma residência universitária. Alguma coisa, isso vai trazer cultura à cidade, vai trazer participação juvenil, vai contribuir para a investigação, que suprime uma lacuna enormíssima social, educativa e também urbana, e que, portanto, será ali um espaço vivo, dinâmico, integrador e, com certeza, com o que está previsto para a residência universitária, sem perder o eixo fundamental e a base fundamental que foi a fábrica de confiança, que ela representou para a cidade, é realmente um fim, um objetivo que eu penso que será realmente determinante e que chegou a bom porto. Muito Esperemos obrigado, que sim. José Eduardo Gouveia, queres deixar? Havia muita coisa para falar neste minuto final, infelizmente é só um minuto. Também havia muitas perguntas É verdade. preparadas, também ficaram Ontem voltamos, no passado domingo, Itália voltou a eleger um primeiro-ministro assumidamente fascista e crente da boa ação de Benito Mussolini, num contexto em que as ameaças que também vêm da Rússia, num contexto em que nós vemos cada vez mais ameaças ao nosso estilo de vida, à nossa segurança, quando se começa a falar de uma guerra nuclear. Na passada segunda-feira, portanto, dia 26, celebra-se o dia contra o total desarmamento nuclear. Eu deixo aqui um tsuru, é uma peça de origami japonesa que representa o sofrimento de milhares de crianças japonesas no final de um bombardeamento nuclear. Eu espero, sinceramente, que tenhamos a frieza de avaliar estes novos tempos com coerência e com a capacidade de perceber que ninguém vai sair bem disto. Obrigado, José. Hoje, como é a primeira vez que temos 3 deputados municipais, dou também esta oportunidade ao Bruno. Muito obrigado. Para que no minuto, então... Pronto, eu vou centrar-me na parte de um problema local, que é a falta de habitação. Já falamos aqui no PDM. O PDM é um instrumento estrutural do planeamento da cidade que tem de dar resposta à falta de habitação. A falta de habitação só se combate com o aumento da construção. Portanto, este PDM tem de dar essa resposta. Tem existido uma pressão enorme para a compra de imóveis, portanto, o PDM tem de possibilitar o aumento da área de construção e, ainda assim, vai demorar algum tempo até conseguirmos ter a oferta disponível para que se baixem os preços da habitação. E assim conseguiremos resolver um dos problemas centrais neste momento da nossa cidade. Muito obrigado. A mim, resta-me agradecer a presença dos convidados. Já agora, só complementar mais uma vez o Augusto, eu gosto de estar aqui com ele. José Eduardo, desculpa, e eu gosto de estar aqui. Muito bem. Obrigado. E espero que vocês no próximo programa.